Fala pessoal, sabe o sigilo de justiça? Aquela ferramenta que, em tese, existe para proteger as partes de um processo? Pois é, mas e quando essa proteção acaba virando uma armadilha para o próprio direito de defesa? É exatamente sobre esse conflito que a gente vai conversar hoje. Vamos analisar uma decisão super importante do STJ que responde a uma pergunta crucial. O sigilo de um processo pode, legalmente, impedir que um advogado seja notificado sobre o julgamento do seu cliente? Fica aí para descobrir. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse caso, aquele pedido rapidinho de sempre. Já clica aí no curtir, segue o canal e compartilha nas suas redes. Sério, isso ajuda demais a gente a continuar trazendo análises como essa para mais gente. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Será que o sigilo judicial, que foi criado para proteger, pode acabar fazendo exatamente o contrário, silenciando um advogado? Parece um paradoxo, né? Para entender isso na prática, a gente vai mergulhar num caso real. Beleza, vamos lá. Pra gente entender essa história, vamos conhecer o caso do João. O João tá respondendo por uma acusação bem séria, de homicídio. E pra complicar, o processo dele tá correndo em segredo de justiça. É aqui que o nó começa a se formar. Olha só a linha do tempo. Primeiro, o João é acusado e o juiz decreta o sigilo do processo. Logo depois, sai a decisão de pronúncia contra ele, que é aquela decisão que manda o caso para o tribunal do júri, sabe? O advogado dele, claro, entra com recurso super importante contra essa decisão. E aí o Tribunal de Justiça marca a data do julgamento desse recurso. Até esse ponto, tudo dentro dos conformes, né? Parecia que sim. Pois é exatamente aqui que a coisa toda desanda. Vamos focar agora no erro crucial, o ponto central de toda essa confusão, a intimação. Ou melhor, a falta de uma intimação correta para o julgamento. Olha só essa comparação. Que absurdo! O jeito certo de fazer uma intimação é bem claro. Tem que ter o número do processo, o nome das partes e, óbvio, o nome do advogado. Senão, como ele vai saber que é o caso dele, né? Mas olha como foi feito no caso do João. Publicaram só o número do processo, o nome das partes, oculto. E o mais grave, o nome do advogado também oculto, completamente no escuro. Aí você pergunta, mas qual a justificativa para isso? Bom, o tribunal de origem se defendeu dizendo que o processo estava em sigilo nível 2 e que esse nível de sigilo obrigava a esconder o nome de todo mundo na publicação, inclusive o do advogado. Uma justificativa que, vamos ser sinceros, já soa bem estranha e que, como a gente vai ver, não parou em pé. E aí, uma pausa rapidinha aqui no meio. Se essa análise está clareando as coisas para você, que tal dar uma força? Compartilhe esse conteúdo com os amigos, nos grupos, nas suas redes. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente a criar mais material como este. Valeu mesmo pelo apoio. Então, imagina a cena. O recurso foi julgado sem a presença do advogado de defesa. Obviamente, isso não ia ficar assim. O caso foi parar lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e a briga lá foi justamente essa. Aquele julgamento feito às escuras para a defesa era válido ou não? E lá no STJ os argumentos eram opostos, claro. De um lado, o Ministério Público dizendo, olha, a intimação foi válida sim, o tal do sigilo nível 2 manda esconder o nome, paciência. Mas do outro lado, a defesa do João batendo pé, de jeito nenhum, esse julgamento é nulo. Omitir o nome do advogado fere de morte o contraditório e a ampla defesa. E com razão, né? Como é que se defende alguém sem nem saber que o julgamento vai acontecer? A batata quente, então, caiu no colo dos ministros do STJ. A pergunta era direta. Essa intimação foi falha a ponto de anular tudo que veio depois? O julgamento inteiro estava comprometido por causa disso? Era a hora de uma decisão final. E a resposta do STJ veio? E foi um sonoro sim. Sim, a intimação foi falha. E sim, o julgamento foi anulado. O tribunal reconheceu que houve um claro e inaceitável prejuízo à defesa. Agora, vamos para o filé mignon dessa história, a parte mais importante. Qual foi a regra de ouro, o princípio que o STJ firmou com essa decisão? O que a gente tira de lição disso tudo? A decisão do STJ foi cristalina, sem deixar margem para dúvida. Eles disseram basicamente o seguinte: não importa o nível de sigilo do processo. Isso não dá a ninguém o direito de esconder o nome do advogado da parte na publicação oficial. Ponto final. Para a defesa, saber do ato é uma garantia básica, fundamental. E a lógica por trás disso é perfeita. O STJ deixou bem claro. Essa história de nível de sigilo que justifica apagar o nome do advogado simplesmente não existe na lei. Foi uma invenção. Uma coisa é proteger a identidade das partes, o que é justo em muitos casos. Outra, completamente diferente, é impedir que o advogado saiba do andamento do processo.
Isso não é proteção, é anular o direito de defesa. É passar por cima da Constituição. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, o que a gente aprende com esse caso? Primeiro, o nome do advogado na publicação é indispensável, é sagrado. Segundo, o sigilo processual não é um cheque em branco. Ele não pode atropelar o direito à ampla defesa. E terceiro, que na verdade já era consolidado pela súmula 431 do Supremo, uma intimação toda errada que impede o advogado de participar gera nulidade do julgamento, não tem conversa. É nulo e pronto. No fim das contas, pessoal, essa decisão do STJ reforça uma base do nosso sistema de justiça. A defesa não pode ser só de fachada, só para cumprir tabela. Ela tem que ser de verdade efetiva. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia. E lembrando, se você também curte consumir conteúdo jurídico em formato de áudio, não deixa de seguir o Direito Cast lá no Spotify. Ai, não esquece, hein? Deixar o like é super rápido e você não tem ideia de como isso é importante e ajuda a gente a continuar produzindo. Contamos com esse apoio. E para ver mais vídeos como este, com outras análises, é só acessar o DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Estamos por lá também. Um abraço e até a próxima.